Como entubar qualquer paciente pediátrico sem medo. E no final do vídeo eu vou te dar um bizu maravilhoso com as dicas e os macetes dos medicamentos que eu mais gosto. Meu nome é Kaique Acácio, eu sou médico pediatra há 12 anos, já salvei mais de 30 mil crianças, tenho mais de 14 mil alunos e eu montei a Aura Educação, uma escola médica voltada para pediatria, para transformar você de um médico comum para um médico de elite que não tem medo de atender crianças na emergência. Fica comigo até o final desse vídeo que eu tenho certeza que você, a partir desse momento, vai entubar qualquer criança grave na sua emergência. Fala, colega médico, beleza? Se liga aí, você tá lá no plantão, chega aquela criança com desconforto respiratório grave. Desconforto respiratório grave, isso mesmo. Uma pneumonia, um bronquiolite, um HN1, até mesmo um Covid. E esse paciente, ele entra em exaustão por causa do desconforto respiratório. Nós respiramos através de músculos, através principalmente do diafragma. E aí, conforme você vai colocando um peso excessivo, no caso as doenças, né, colocam esse peso, a gente vai ficando cada vez mais cansado, e chega um momento que o músculo ele não consegue mais trabalhar, entra em fadiga e o paciente para de respirar. Você já sabe o que acontece, quando o paciente para de respirar, ele entra em hipoxemia e sofre uma PCR por assistolia. É isso que a gente não quer que aconteça, por isso você tem que identificar a insuficiência respiratória e agir antes que ela aconteça. Então vamos lá. E para você fazer isso, você tem que entubar o paciente, não tem jeito. Só que muitos médicos travam nesse momento da hora de entubar o paciente, porque não sabem qual material escolher, qual medicamento utilizar, quais os passos a serem seguidos. Eu montei uma estratégia para saber como entubar o paciente em 7 passos. Se você tiver esses 7 passos na sua cabeça, eu tenho certeza que você vai entubar esse paciente com muita tranquilidade. O primeiro passo, 7 P's da intubação, o primeiro P é o P de preparação. Imagina só que você vai viajar. Aí, final de ano, você vai viajar para a Bahia, para algum lugar. O que você faz antes de viajar? Você prepara tudo. Você tem que conversar com as pessoas, você tem que alugar hotel, você tem que colocar gasolina no carro, fazer revisão. Então você faz uma preparação antes de viajar. Aqui na via aérea, na intubação, é a mesma coisa, você tem que preparar, você tem que saber o que o paciente tem, você tem que saber se ele tem alergia a algum medicamento, você tem que saber se ele comeu antes, você tem que saber muitas coisas, qual tubo você vai utilizar, enfim, você tem que preparar, conversar com a equipe. Então aqui nesse momento, você vai tirar seu tempinho para entender toda a situação, calcular as drogas, falar com as pessoas, enfim. Você vai organizar todo o esquema para que sua intubação seja feita com tranquilidade. Depois desse passo, você entra num segundo passo que é muito importante, que é o passo da pré-oxigenação. Imagina só que a gente respira ar oxigênio a 21% do meio ambiente. Porém, quando o paciente vai ser intubado, você dá uma bombada nesse pulmão. Você coloca um FO2 de 100% através de máscara não reinalante, de 3 a 5 minutos. Então você vai dar uma reserva para esse pulmão. Lembra que o paciente consegue ficar com FO2 a 21% 2 a 3 minutos sem respirar? Agora ele vai conseguir ficar 5, 6, 7 minutos por causa da pré-oxigenação. Então facilita, deixa mais tranquila a sua intubação. Esse foi o segundo P da intubação. O terceiro P é a possibilidade da pré-medicação. Nesse momento, você pode fazer atropina para o seu paciente se ele bradicardizar. Não é uma regra universal você fazer. Você só precisa fazer de fato se ele bradicardizar. E você pode fazer aqui também o fentanil. O fentanil é um opioide, é um remédio muito potente, um analgésico muito potente que você pode fazer para esse paciente. Se ele está hipotenso, pressão arterial muito baixa, ele está instável, não é interessante você fazer, porque ele mexe muito no aparelho cardiovascular. Separe esse medicamento para crianças que estão estáveis. Esse foi o terceiro P, que é o P da possibilidade da pré-medicação. Olha só, possibilidade, nem sempre você vai fazer. E o quarto P, paralisia pós-indução. Vou repetir, paralisia pós-indução. Você vai induzir o paciente, induzir a mesma coisa que sedar e depois paralisar. Se liga só, quando você vai entubar um paciente, se ele está lá acordado, ele vai se debater e ele vai lembrar de tudo, ele não pode lembrar. Esse é um momento muito traumático para o paciente. Então você vai sedar esse paciente. Quais os medicamentos que você pode usar? Vários. Você pode utilizar o Propofol, o Etomidato, o Midazolam e a cetamina, basicamente. O melhor deles aí depende muito das condições clínicas do paciente, mas o que dá menos efeito colateral e é mais seguro na pediatria, que eu gosto muito, é a cetamina. E eu já vou te dar um bizu maravilhoso.
É só você pegar o peso do paciente e multiplicar por 0,04. O que sai ali você vai fazer em ml na veia desse paciente. E agora vai um passo muito importante, que é a paralisia. Poucos médicos ainda hoje utilizam um bloqueador neuromuscular, mas ele é muito importante. Quando você bloqueia todos os músculos da criança, essa criança vai ficar entregue para você. Você não vai ficar brigando com a língua, então você vai entubar muito mais fácil. Aqui eu gosto de usar o rocurônio, que você pode fazer um bizu maravilhoso aí, que é peso vezes 0,1. Então já vimos o quarto P, que é a paralisia pós-indução. Qual o quinto P? Você sabe? Bora lá, quero ver. O quinto P é o P de posicionamento. Não adianta você colocar o paciente de qualquer maneira. Você tem que posicionar esse paciente para que você entube ele com muita facilidade. Eu já vou te dar uma dica maravilhosa. Sempre que você for entubar o paciente, ele tem que estar com o pescoço bem aberto, o meato acústico externo tem que estar na altura do externo desse paciente e o plano glabela-queixo ele tem que estar paralelo ao teto. Se você conseguir esses 3 marcos anatômicos, com certeza você vai entubar esse paciente com muita, mas muita facilidade. E entrando no sexto P, é a passagem do tubo. Aqui é a cereja do bolo. Você já preparou? Já fez todos os medicamentos, pré-oxigenou, fez tudo que deveria fazer? Então você vai passar o tubo e depois que você passa o tubo, você liga esse paciente na ventilação mecânica e ceda ele. Utilizando esses 7 passos da intubação, eu tenho certeza absoluta que você vai se sentir um médico melhor, vai entubar melhor seus pacientes e vai salvar vidas. E é isso que eu quero para sua carreira, que você seja um médico muito bom, um médico de elite e transforme os seus conhecimentos. E se você gostou desse conteúdo, faz o seguinte, curte aí pro YouTube entender que você gostou e sempre que eu postar aqui, ele te mostrar esse conteúdo. E faz o seguinte, já encaminha para aquele colega médico que você sabe que trabalha contigo e também morre de medo de atender uma criança na emergência e entubar essa criança.